Aqui é o André do Switch em Brasil. Hoje eu vou ter um tópico meio diferente. Enquanto eu não termino Ace Attorney Chronicles, estou quase terminando, tá? Hoje eu quero falar sobre inglês. Mas André, seu canal de Switch, o que tem a ver? Tem patrocínio? Não, não tem patrocínio, mas o inglês é muito importante para quem tem um Switch. Isso é fato. Por que o inglês é muito importante para quem tem um Switch? Bom, além da Nintendo não disponibilizar quase nenhum jogo em português, parece que o Mario Party vai ser o novo. Não é só a Nintendo que quase não traz jogos em português. A maior parte das empresas que vem do Japão mesmo, Nisamérica, entre outras, tá? Não disponibilizam jogos em português, né? É uma exceção, e quando acontece, é muito difícil acontecer, mas a maior parte das vezes não acontece. Por exemplo, tá? O Ace Attorney é um jogo da Capcom, só está disponível em japonês e inglês. Disgaea 6, tá aqui, ó. O Disgaea 6, o jogo da NIS América, só está disponível em japonês e inglês. O Disgaea 5, japonês e inglês. Zelda Breath of the Wild, várias línguas, incluindo espanhol, mas não está disponível em português. Então, só para dar alguns exemplos, tá? Mas tem vários jogos, principalmente os da NIS América e principalmente os que vêm de empresas japonesas, que acabam recebendo um porte para as Américas, tá? Ele geralmente não vem com outra língua senão o inglês e às vezes o francês, tá? Muito por conta aqui do Canadá que o francês é quase que obrigatório. Então, assim, o inglês, né? Você falar inglês é importante para sua vida profissional e etc. Isso é fato. Né? Se você quiser viajar para fora do país, o inglês se torna bastante importante. Mas além disso, o inglês é importante no mundo dos games de maneira geral. Como eu falei, não são todos os games que têm a língua portuguesa. É claro, empresas que estão muito presentes no Brasil, como a Ubisoft, por exemplo, tem todos os seus jogos em português, eles têm uma central no Brasil e etc. Beleza, e né, você tem a Ubisoft Brasil e tudo mais. Mas isso não é o comum, né? Às vezes você vai ter empresa, por exemplo, a Nintendo tem a Nintendo Brasil, mas assim, a Nintendo não traz os seus jogos em português ainda, parece que isso vai mudar, mas nesse momento ainda não tem jogos em português, né? Por quê? Porque é caro, é uma língua que, embora seja muito falada, né, principalmente no Brasil, que é um país grande, né? A gente está falando aí que, de maneira geral, acho que o português tem em torno de 300 milhões de pessoas que falam fluente, até mais que isso, né? Porque só o Brasil já tem 200 e pouco, aí você coloca Portugal, mais alguns países da África, etc. Deve estar em torno de 300 milhões, talvez um pouco mais. Então, assim, é um número significativo de pessoas que falam português, mas perto do espanhol tem muito mais, né? Você tem o próprio chinês, que convenientemente é a língua mais falada do mundo, porque é o país mais populoso. Aí você tem o inglês que quase todo mundo fala, e o francês que não fala nada a não ser francês, tá? O português ainda a galera aprende. Né? Assim, por exemplo, é difícil você ver jogos que tem italiano, por exemplo. Porque é uma língua muito, né, tipo assim, muito específica. Não significa que não vão existir, mas não é tão comum, tá? A menos os jogos europeus, claro, acabam tendo, mas de maneira geral é mais incomum. Então, assim, né? É, é difícil você esperar que todas as empresas vão lançar jogos em português. Como eu falei, a Nintendo tá mudando, a Sony já faz isso, a Microsoft, etc. Mas imagina, tipo, vários jogos que acabavam, né, sendo uma exclusividade do Japão, que aos poucos estão aparecendo nas Américas, né, é uma empresa que não tem esse pessoal, pessoal mesmo, tipo, pessoas trabalhando para traduzir o jogo. Eles vão traduzir para o inglês e pronto, entendeu? É o que eles têm de pessoal ali, no máximo que eles conseguem fazer, né? E aí junta também várias empresas indies pequenas que, né, um grupo pequeno de pessoas que também não tem uma capacidade de traduzir para várias outras línguas. Claro que acontece, às vezes um jogo indie dá muito certo, eles conseguem traduzir para várias línguas diferentes, mas tem muitos jogos indies, por exemplo, que não conseguem.
tá? Então, assim, mais uma vez, tá? Para quem tem o Switch, né? E uma das grandes vantagens do Switch é justamente o acesso a vários jogos que é difícil você ter em outras plataformas, tá? Muitos jogos não saem para Xbox, principalmente esses jogos japoneses, tipo Niso América, etc. Eles não lançam nada para Xbox, só para PlayStation e para Switch. É difícil às vezes você encontrar até esses jogos na Steam, e claro, às vezes aparece, mas não é sempre. Então, assim, se você gosta de jogos e gosta de testar coisas novas, o inglês é muito importante. Mais uma vez, pode ser que mude daqui a um tempo, pode ser que a Nintendo, poxa, comece a investir mesmo em só lançar jogos em português, mas enquanto isso não acontecer, é bem bacana que você saiba o inglês. Mas assim, além dos jogos, que nem eu falei, jogos japoneses, etc., onde acaba sendo importante também que você saiba inglês, tá? Para a vida, de maneira geral, o inglês é muito importante. Mas para ver séries, filmes, animes, etc., vários desses lugares acabam, às vezes, só tendo legenda em inglês. Claro, né? Quando você for no Netflix, por exemplo, se você estiver no Brasil, ele vai ter legenda em português. Mas caso você, né, utilize algum outro sistema de acessar o Netflix, também conhecido como VPN, tá? Você acaba tendo catálogos maiores, etc. E não são todos os filmes, etc. Você vai ver que vão ter legendas em português. Mais uma vez, que nem eu tô falando, pela disponibilidade e tal. E também, óbvio, se você quiser viajar para fora do país, é legal que você saiba inglês como uma língua, né, praticamente falada no mundo inteiro, né? É importante que você saiba espanhol também, principalmente se você for viajar à América Latina. Se você falar espanhol, beleza, está super bem servido. Mas, né, saindo um pouco desses lugares, o inglês também se torna importante. E é cada vez mais relevante, agora voltando para o mundo dos jogos, né? A história dentro dos jogos. Não são todos os jogos que necessitam de história. Você pode ver, tipo, Mario, por exemplo. Ok, sabe? É uma história meio bobinha, etc. O máximo que você precisa do inglês é para fazer o tutorial, para saber o que está acontecendo. Mas, né, o Zelda Breath of the Wild, por exemplo, embora ele não seja dependente da história, você não precisa da história, você não precisa saber inglês para zerar o jogo. Muitas das coisas legais do background do que está acontecendo é explicado em inglês. Isso pô, às vezes é importante. Não só em inglês, tem espanhol e etc. Mas assim, é legal que você saiba o que está acontecendo. E principalmente os jogos japoneses, né? Tipo JRPG e jogos de história, como é o caso do Ace Attorney. Né? Se você não fala inglês, você não consegue jogar o jogo. O Ace Attorney é um jogo desses, é um jogo de visual novel, ou meio point and click investigativo. Se você não fala inglês ou japonês, são as duas línguas que ele tem, você não consegue jogar o jogo, porque você precisa ler para saber o que está acontecendo. Então, assim, é importante que você saiba inglês para alguns, né, enfim, para aprender algumas coisas, que nem eu falei, a própria história do Breath of the Wild. Não são todos os jogos que você necessita de inglês para terminar. Já dei exemplos, tipo jogos de plataforma, Mario, por exemplo, você não precisa. O próprio Zelda também, que é um jogo de aventura, mundo aberto, você não precisa do inglês. É importante que você tenha, mas o jogo te dá, tipo, os pontos no mapa e etc. Você meio que se vira. Agora, um Ace Attorney, por exemplo, você não consegue jogar o jogo se você não souber inglês ou japonês. É impossível. Você precisa ler para saber o que está acontecendo. Né? Jogos de visual novel, de maneira geral, não só o Ace Attorney, todos os outros que eu já citei aqui no canal, né? Se você não sabe inglês, você não consegue jogar o jogo. Você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa conhecer a história para conseguir jogar o jogo. Mas enfim, eu sei que não é todo mundo do canal que fala inglês, e eu sei que não dá para exigir de todo mundo que saiba inglês também. Você pode não ter dinheiro para aprender. Se bem que hoje em dia tem várias maneiras de aprender de graça, com YouTube,
e cursos da internet, etc. Mas assim, se você não tem tempo ou dinheiro para aprender inglês, se você não tem idade, se você tem mais de. Eu, por exemplo, já tenho mais de 30 anos. Você também já tem mais de 30 anos. Você já sabe que aprender uma língua nova nessa idade é um pouco mais difícil. Não é impossível, mas se torna mais difícil. Eu tô tentando aprender francês agora. É claro que eu, hoje, aprendendo francês, é muito mais difícil do que quando eu tava com 10 anos aprendendo inglês, sabe? Quando eu tava aprendendo inglês com 10 anos era uma facilidade. Hoje, com 30, aprender francês é muito mais difícil. Mas, se você tem um Switch, você gosta de jogos, eu acho que é importante arrumar um tempinho do seu dia. Não é propaganda paga, nada. É que nem eu falei, você pode aprender inglês de graça de várias maneiras diferentes hoje em dia, assim como eu estou aprendendo francês de graça hoje em dia, né? E obviamente eu vou fazer um curso depois para aprimorar, mas nesse momento eu estou aprendendo de graça. Mas é isso, galera. Eu queria só discutir esse assunto enquanto eu não termino o Ace Attorney para eu poder fazer a review. Mas e aí? O que vocês acham de inglês? Vocês sabem inglês? Vocês acham importante? Vocês não acham importante? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê em breve. Valeu, falou, um abraço, até a próxima e fui!